Turminha, sou eu de novo, a sua contadora de histórias Juju. E hoje eu estou aqui para contar mais uma linda história dos irmãos Grimm, João e Maria. Era uma vez um lenhador que casou de novo e ele tinha 2 filhos, João e Maria. Mas a madrasta não era muito legal e eles estavam passando muitas necessidades e a madrasta era muito egoísta. Então um dia a madrasta colocou na cabeça do lenhador que a única solução era abandonar os filhos na floresta, porque eles estavam tendo muito gastos. Então o lenhador, com muita tristeza, viu que não tinha solução e resolveu abandonar os filhos na Floresta Encantada. Mas o João, que não era bobo, ouviu a história e recheou os bolsos com migalhas de pão. E quando chegou a manhã e eles foram para a floresta, eles ficaram brincando, vendo as flores, as borboletas, os pássaros, se distraíram. E quando olharam, nem a madrasta e nem o pai estavam lá. Maria começou a chorar, mas João, que não era bobo, disse: calma, Maria, eu marquei o caminho com migalhas de pão. Mas as migalhas não estavam lá. Por quê? Porque os passarinhos comeram todas as migalhas de pão. E começou a anoitecer. E Maria chorando. Então João falou: calma, vamos mais para dentro da floresta, quem sabe a gente encontra uma casa e alguém nos ajuda. Foi então que eles encontraram uma casinha. Mas não era uma casinha comum, era uma casinha que era feita de bolo, era feita de biscoito, era feita de chocolate, era feita de bala, era feita de doces. O que eles não sabiam é que era a casa de uma bruxa. E eles começaram a comer as portas, as paredes, as janelas. Então apareceu a bruxa e, muito brava, disse: porque vocês comeram a minha casa, eu vou devorar esse menino e você será a minha escrava. E foi assim que a bruxa prendeu o coitado do João dentro de uma jaula e forçou a pobre da Maria a lavar, passar e a cozinhar para ela. E tem mais, ela disse que quando o João estivesse bem gordo, iria devorá-lo. Então, o João, que não era nada bobo, sabe o que ele fazia? Quando ele comia frango, ele guardava os ossinhos para que quando a bruxa quisesse ver se ele estava gordo, porque ela sempre falava para colocar o dedinho do lado de fora, o João mostrava o osso da galinha, que é sempre magricela. E assim ele ia comendo e não ia ser devorado pela bruxa. Mas teve uma hora que a bruxa ficou muito brava e disse: quer saber? Eu vou comer ele magro ou gordo, vou comer do mesmo jeito. Maria, aqueça o caldeirão e ponha bastante sal, porque eu gosto bem salgadinho. Então, a Maria contou para o irmão e João disse: calma, você vai fazer o seguinte, você vai acrescentar aos poucos o sal. E aí, quando a bruxa se distrair, você joga ela dentro e ela morre completamente queimada. Com medo, Maria fez exatamente o que o seu irmão havia dito. Colocou um pouco de sal e falou: bruxa, está bom de sal? Nossa, Maria, tá péssimo, põe mais sal. E a Maria colocou mais sal. Está bom agora, bruxa? Nossa, Maria, você não sabe fazer uma comida? Daqui que eu sei. É assim que se coloca sal numa comida. E quando a bruxa se distraiu, Maria jogou a bruxa dentro do caldeirão, porque ela era meio cega. E aí Maria conseguiu pegar a chave que ela sabia onde estava escondida, libertou o seu irmão e voltou para casa. E sabe qual foi a novidade? Eles descobriram que a bruxa, na verdade, era a madrasta disfarçada, que tinha aquela casinha para atrair as crianças e devorá-las. Era o plano dela o tempo todo. O pai pediu perdão e eles perdoaram. E aí, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram uma reforma na casa de doces e foram morar lá. E aí, eles sempre recebiam muitas visitas de muitas crianças, mas eles repartiram os doces com todas as outras crianças. E foi assim que João e Maria derrotaram a bruxa. Essa história foi muito doce. Será que tem doce aí na casa de vocês? Eu queria tanto um docinho.